Salve, amigos do surf, eu sou Felipe Zobaran, estou aqui com os meus comentaristas favoritos, Marcelo Boscoli, Marcelo Andrade, para o Por Dentro do Tour. Queria agradecer a galera que já foi lá no nosso canal, se inscreveu e vamos todo mundo lá no YouTube para curtir, que esse ano vai ser incrível. Já começou com altas emoções, né? Primeira etapa do CT cancelada. Marcelo Boscoli, como é que vai ser esse ano o circuito mundial? Cara, ninguém sabe, né? Essa é a pergunta. Eu acho que a WSL agiu rápido, agiu bem, não tinha como agir de uma outra forma, na verdade, né? Todos os eventos esportivos estão adotando essa prática. O que me desagradou um pouquinho foi que, na verdade, a gente teve suspenso todos os campeonatos no mês de março, mas apenas o CT, a primeira etapa do CT foi cancelada, não foi adiada, e um evento também, que é um evento menor no Tahiti. Você perguntou como é que vai ser esse ano, Felipe? Vai ser complicado, cara. Por quê? Nós teríamos 11 eventos no ano, que na verdade seriam 13, porque a gente tem a data do ISA Games, que é obrigatória a presença dos surfistas top mundiais, não pode ter nenhum evento nessa época, e tem os Jogos Olímpicos, ou teria. Enfim, um ano complicado, as datas estão apertadas, o circuito ia começar um pouco mais tarde que o normal, as datas estão escassas, qualquer etapa que por qualquer motivo que seja não possa ser realizada, provavelmente vai ficar fora do calendário. Eles não vão conseguir colocar uma outra etapa no lugar ou adiar, o que quer que seja. Mas a atitude da WSL foi no tempo certo, eu acho que não havia outra coisa a ser feita e agora é só torcer para esse momento aí delicado passar logo e os eventos poderem acontecer. Caramba, bem, Marcelo Andrade, 13 cancelamentos de eventos da WSL em março, incluindo aí a entrega de prêmios do circuito do ano passado, né? O que o surfista faz? Etapa cancelada, vai para casa? Para os surfistas é uma situação muito delicada, porque você vê, começou o QS, primeiro QS 10 mil, rolou na Austrália ontem, acabou com a vitória do Fioravante no masculino e da Carissa Moon no feminino, e agora, eles vão para onde? O Leonardo Fioravante ia fazer 3 campeonatos na Austrália com o Mick Wright para saber quem era o convidado definitivo da WSL. Eu acho que não vai ter perna australiana. E agora? Enfim, a gente vai ter que esperar para ver o que vai acontecer. Realmente o Mickey Wright e o Fioravante ficaram numa saia justa aí, né? Com certeza. Teriam essa perna australiana, seria um tirateima aí entre os dois, já ficou reduzida. A gente não sabe nem se a perna australiana vai acontecer, vamos ver qual vai ser a solução que a WSL vai dar. O Fioravante já largou aí na frente. Agora eu fico assim com uma dúvida e uma curiosidade, Marcelo. Quem se deu bem com o cancelamento dessa etapa? Cara, quem se deu bem são aqueles atletas que não se dão bem na perna australiana. Eu acho assim, se chegar a Margaret River, isso é muito ruim pro John que ganha todo ano lá. Snappers, assim, eu não vejo um problema muito grande, porque todo ano tem uma alternância de vencedores, né? Os brasileiros, para mim, quem saiu assim, foi pior, foi o Felipe Toledo, que é um cara que vai muito bem lá. Eu acho que o Ítalo foi o campeão do ano passado, apesar de ser em Diba, também surfa muito bem de backside. Para ele foi um prejuízo, na minha opinião. O Medina surfa bem qualquer tipo de onda, para ele, para mim, não ter um a mais ou um a menos não é problema. E acho que para alguns brasileiros pode ficar aquele circuito igual o do 11 de setembro. 5 eventos, o CJ foi campeão do mundo, não convenceu ninguém e talvez tenha sido campeão porque parou no meio, porque provavelmente não seria. Então há essa possibilidade também esse ano de ser um circuito menor e que alguma zebra apareça aí por ganhar um campeonato ou se dar bem em 2 e conseguir ser campeão. Engraçado, eu fico com essa sensação também de que quem perdeu mais foi o Toledo. Porque eu acho que se ele quiser, se ele fosse fazer uma corrida para ganhar o circuito esse ano, Snappers era um evento que ele tinha que botar no bolso. Você acha isso também? Concordo totalmente com você. A gente está falando do Toledo que a gente viu nos últimos anos. O Toledo pode chegar agora esse ano, mostrar ser um outro Toledo, mas essa etapa é uma etapa que ele sempre chegava como um dos favoritos, foi onde ele já mostrou um dos melhores surfs da vida dele, assim, uma performance muito acima dos outros, já tem alguns anos, na verdade, uma coisa que a gente sempre esperou rever e nunca conseguiu que ele tivesse esse desempenho novamente. Felipe foi o maior perdedor e eu, até apimentando aqui um pouquinho para o circuito, eu acho que para o ano que vem, o Medina
e o Ítalo seguem muito fortes. O Medina tão favorito quanto no ano passado, o Ítalo muito mais favorito que no ano passado e o Toledo menos favorito do que no ano passado. Por quê? Por causa da ascensão do Ítalo, que roubou o lugar dele, digamos assim, que era o grande rival do Medina e do John John. Então acho que para o ano que vem a gente vai ter, para esse ano, Ítalo, Medina e John John, incógnita, mas a gente espera, e o Toledo também como favorito, mas ficou um favorito um pouco abaixo, e a falta de uma etapa importante para ele como a Gold Coast pode complicar o ano dele. Lembrando, Marcelo falou do CJ, a gente teve 2 anos na história que a gente teve 2 campeões mundiais sem vencer nenhuma etapa, foi o Peter Townley no primeiro ano e o CJ nesse ano que o circuito foi interrompido. Então não sabemos se vai ser longo circuito, trata de começar bem, vai somando resultado, não pode dar mole em nenhuma etapa que pode ser um ano de circuito curto. Aliás, você está me falando antes do começo do programa que nos primeiros QS que aconteceram agora na Austrália, os brasileiros não tiveram aquela dominância que a gente estava acostumado a observar nos últimos anos, né? Você acha que pode mudar? Porque a gente está apostando que o Brasil vai pegar, sei lá, pelo menos 3 lugares do top 5 aí tranquilamente. Você acha que isso pode mudar em face desses primeiros resultados do QS na Austrália? Olha, eu acho o seguinte, eu acho que o Brasil começou muito bem o QS em etapas de menor pontuação, mas pipeline, por exemplo, 3 brasileiros na final, Noronha também, apesar do marroquino ter ganho, só deu brasileiro. Marrocos, os brasileiros foram bem, perderam ali nas quartas, na verdade perderam nas oitavas, ficaram em nono, mas na Austrália me surpreendeu porque a garotada foi, Verdi não tinha ido, o Samuel não tinha ido ainda forte, os caras foram, foi todos os brasileiros que precisam de resultado. E chegou na hora, os australianos foram superiores, muito americano vencendo. Cara, não sei, talvez seja uma reação, porque uma hora ia ter essa reação. E eu acho que o fato da gente não estar fazendo o dever de casa como fazia anteriormente, ter bons campeonatos, ninguém botando dinheirinho no bolso para poder viajar, mesmo com patrocínio fraco, ter um dinheirinho para ter um carro alugado, um apartamento perto do campeonato, já está começando a fazer um certo efeito. Eu acho que me surpreendeu muito algumas baterias em que eu achava que os brasileiros iam dominar facilmente uma onda pequena, como foi essa de Sydney, e foram atropelados. Até porque os brasileiros têm essa manobra aérea no bolso, e o que eu vi foi um surf de borda levando vantagem no campeonato todo. Então eu quero ver, porque um programa atrás a gente estava falando que aí o Brasil de novo vai arrebentar, e agora já não é assim. Então vamos aguardar, vamos ver se vai ter outros campeonatos e vamos ver se o Brasil vai conseguir voltar a tomar a frente da divisão de acesso. Até porque a final desse último evento na Austrália foi o Fioravante e o Matt Benting. Quer dizer, não se pode dizer que são nomes novíssimos, né? Isso aí, Felipe. Final Fioravante venceu, o Matt Benting que vem surfando muito bem desde o ano passado, ele teve problema de contusão durante muito tempo. Nada novo, cara. E até se você for olhar ali, dar uma olhada rápida entre os 7 primeiros do QS no momento, eu acho que tem apenas o japonês, esqueci o nome do japonês agora, que está entre os 7 primeiros. O resto são todos surfistas que ou fazem parte do CT ou já fizeram parte do CT em algum momento. O Marcelo colocou bem, a brasileirada não foi bem ali nesse campeonato, ondas pequenas, mas também não teve nada novo. Então acho que a gente pode ter essa reação. No momento a gente só está com o Igor e com o Jadson entre os 10. De forma estranha, a WSL continua com corte com a regra antiga. Se você for olhar hoje lá no site deles, eles estão cortando no 11º, porque o Ryan Callanan pertence ao CT, eles estão botando como se o Ryan Callanan estivesse abrindo mão da vaga, o que não é verdade. Então eles apresentam o Vasco Ribeiro dentro, o que não é verdade. Vamos corrigir, hein, WSL? Isso aí. A gente tem como surpresa ainda ali a presença do peruano, japonês e o peruano. São as 2 maiores surpresas ali. As esperanças brasileiras, o João Chianca e o Wesley Dantas, não estão mais no grupo dos 10. E eu acho que vai ter essa reação. Fator fundamental, Felipe. Mental muito forte. Circuito reduzido ainda, algumas etapas podendo não acontecer. E esse perde e ganha, vamos falar aqui, Samuel, que você falou. Samuel tirou 17º no primeiro em Newcastle, perdeu de cara já logo no seguinte. Erdi
perdeu de cara no primeiro, passou umas baterias, inclusive eliminando Julian Wilson já no Challenger. Então essa gangorra, Julian Wilson venceu Newcastle, perdeu ou de cara ou no segundo round ali, então a cabeça tem que estar muito forte, saber lidar com a derrota e manter o foco nas etapas mais importantes, e com o astral e a confiança lá em cima é a tarefa de leão, cara. É mesmo, ficar parado, esse cancelamento mexe muito com a cabeça do surfista, que não tá, eles têm normalmente tem uma programação muito marcadinha ano a ano, né? Vou para lá, vou para cá, vou treinar, vou fazer, não sei. E agora tem essa espécie de vazio, né, que a gente não sabe como é que vai ser preenchido e que vai influenciar muito na atitude e no resto do circuito. Só uma coisa, a gente está falando do Japão, e se o Japão não tiver essa briga da CBS aí, pelo poder para quem vai para a Olimpíada, vai por água abaixo. A Olimpíada realmente subiu no telhado, né? Hoje não se sabe se vai ter ou não, mas nossa equipe é forte. Pra gente é bom que tenha. Eu tô louco para ver a Olimpíada, já tô programado para ficar em casa na Olimpíada para ver o surf. Como é que vai ser? Agora, porra, o que eu vou fazer? Cara, falar aqui de apostas, né? Se eu tiver que apostar, o Brasil é favorito a ouro e prata. Isso é fato, não é devaneio, não é nada. O Brasil é favorito realmente a ouro e prata. Agora, se eu tivesse que apostar, vou comprar minha passagem para o Japão, eu não compraria. E agora deu uma acalmada também no cenário político do surf nacional, né? Porque a CB Surf teve aprovadas as suas contas, as federações meio que deram um voto de confiança para essa gestão continuar o seu trabalho, pelo menos até as eleições, que são acho que outubro, novembro, né? Isso aí, acho que é mais ou menos aquilo que a gente falou no programa passado, né? É um caso polêmico, sério, tem milhões de destrinchamentos aí nessa história, mas quem tem uma posição definida, quem apoia com clareza um dos lados, cobre da sua federação, cara. A gente acabou de ver que as federações votaram e aprovaram as contas da atual diretoria desse ano, do ano passado, se eu não me engano. Então, do ano passado, houve um apoio, houve um sinal de apoio a essa atual gestão. Se você concorda com isso, dê os parabéns para a sua federação que votou dessa forma. Se você não concorda com isso, cobre da sua federação, do seu estado, porque no momento a Confederação Brasileira de Surf, mais uma vez, teve apoio num número maior de federações do Brasil inteiro. Quer dar o seu pitaco, Marcelo Andrade? Não, o que o Marcelo falou tem razão. Acho que é um imbróglio, né, em que a procura é ir para a Olimpíada, nessa briga, na minha opinião, e a CB Surf, como eu falei no programa anterior, na minha as pessoas que estão ali já não têm mais credibilidade junto aos atletas, junto a algumas federações, mas essas federações não foram lá e disseram, olha, a gente acha isso, você não tem mais condição de ficar aí. E deveriam ter feito isso. Deveriam ter feito isso porque é o que elas falam nos bastidores. Chega na hora, não vota, é como o Marcelo falou, o atleta tem que cobrar da sua federação uma posição já que ele não concorda já não concorda mais com essa diretoria da CB Surf. Então tá, mudando de assunto e ficando na polêmica. E essa regra Charles, Marcelo Boscoli? Explica aí como é que é e diz o que você acha do que aconteceu para provocar essa regra e de se a mudança é benéfica ou não para o surf competição, na sua opinião. Cara, vou falar aqui rapidinho da regra. A regra agora é em relação à interferência. O surfista que está sem a prioridade no final e faz a interferência. Vai cortar a maior nota e não a menor nota. Se o maior número de juízes, 3 no caso, um quadro de 5, julgarem que foi intencional, ele pode ser desclassificado da competição. Daquela etapa. Então o poder está na mão dos juízes. Isso aí pode acarretar alguma polêmica no futuro, alguém achar que foi intencional, que não foi. Mas eu acho a regra válida, super válida. Da mesma forma que eu acho que o Medina agiu de forma correta, a dupla Medina-Charles, jogando de acordo com as regras, já que a regra permite, ele julgou que deveria usar aquilo, é um direito dele, ele usou. Eu acho que a WSL também teve uma resposta rápida, pronta, e sabe que para o espetáculo, essa regra me parece que vai ser uma regra benéfica. Então achei parabéns da parte da WSL, o que não quer dizer com essa regra que o Medina tenha sido mais vilão ou menos vilão. Agiu de acordo com a regra, fez o que achou que tinha que fazer e valia. Marcelo, o que você achou dessa sequência de acontecimentos, né? Primeiro o Charles gritando na praia, Medina entrando na onda, passando completamente, aniquilando o Caibelli,
né, aliás, a bateria já estava ganha, e depois a WSL reconhecendo que havia uma brecha no regulamento e agindo para tapar essa brecha. Cara, e como o Marcelo falou, estava na regra, o Medina estava no direito dele, ele não fez nada que comprometesse o que está escrito na regra. É a mesma coisa que muita gente no futebol fala, pô, o time pior ficou dentro da área, não deixou o outro time jogar, está na regra, não está fazendo nada errado. Agora, esportivamente, essa é a minha opinião, eu não acho legal nem o time que fica todo na área e não tem um jogo de futebol, que as pessoas que estão pagando ali, que estão querendo ver o negócio, querem uma qualidade, um espetáculo, como a questão do Medina. Eu não achei legal, porque tinha tido um problema anterior com o KBL no campeonato anterior. O Medina vai e faz a interferência. Volto a dizer, está na regra, vale, a minha opinião não tem nada a ver. Quem tem que definir isso é a WSL. Ela definiu porque achou que ficou um negócio feio para a praia, feio para o público, feio para o espetáculo. E essa mudança, para mim, tem um efeito que eu acho complicado. O juiz determinar se o cara vai ser desqualificado ou desclassificado do campeonato por essa atitude, porque vai deixar uma coisa muito mais subjetiva do que já era. Então, acho que eu não concordo com essa segunda parte. Eu acho que a primeira, tudo bem, perde a maior nota, já é uma grande perda. E depois fica por ali, porque o juiz definir, se for uma coisa realmente agressiva, devia ter posto na regra agressiva, fosse uma coisa realmente que ficasse muito feio para o espetáculo, bota esse adendo. Mas, os juízes vão definir se foi ou não foi, para mim está errado. Acho que por hoje era isso, né? A gente vai ficar muito atento para voltar com vocês numa edição extraordinária a qualquer momento, dependendo das decisões da WSL. E eu queria pedir para o Marcelo, antes de acabar, se a gente não teve etapa, eu queria pedir isso, uma Marcela Andrade para escolher qual é o momento horroroso desse começo de ano. Cara, o momento horroroso, eu vou dizer que foi o julgamento da bateria do Jadson André do Ethan Ewing, que aquele 9,43 do Ethan Ewing, pelo amor de Jesus Cristo. Mas assim, deixa pra lá. Mas falou horroroso. Horroroso! Então é isso, galera. Ó, em nome do Marcelo Andrade, do Marcelo Boscoli e do meu, por dentro do tour aqui, direto com vocês sempre. Até a próxima, hein? Se inscreve lá no canal.